Troca de passes está de volta com o Carlos Eduardo Lino, com o Roger Flores. Vocês já estão vendo aqui Corinthians e São Paulo no nosso telaço. O que você espera do Clássico Paulista de amanhã às 10h15 da noite, Carlos Eduardo Lino? O que eu não esperava era que esse clássico tomasse o ar dramático que ele tomou, né? Todo clássico tem um ar dramático em função da história, em função do peso, né? Do atleta que veste a camisa, treinador e tal. Mas ganhou principalmente o São Paulo porque tem que ganhar. O São Paulo tem que ganhar, a obrigação de vencer do São Paulo. O São Paulo precisa quebrar essa escrita que o Corinthians estabeleceu. Estou aqui puxando de memória algum Corinthians e São Paulo que não tenha tido um ar dramático. Confesso que tá difícil lembrar, hein? É que, pela situação do Campeonato Paulista, não era um jogo que pudesse significar... Vocês acham que é dramático? Tá todo mundo falando e eu Pô, mas para os dois? Mas você não acha eu que acho que é pro Corinthians. Acho que é pro Corinthians. Não, mas o São Paulino quer vencer esse jogo. Claro. O São Paulo precisa vencer esse jogo. Não é um o São Paulo drama transformou pro o campeonato. Paulo, não vai mexer nada, não vai derrubar treinador, não vai mexer com a estrutura do São Paulo, não vai mexer com o batimento de quem está trabalhando lá no dia a dia, mas o torcedor do São Paulo quer muito vencer, tem esse drama. Nunca ganhou na Arena do E Corinthians. se não ganhar de novo do Corinthians, vai rolar uma pilha, no mínimo, agradável para o torcedor do Corinthians. O corintiano vai curtir, vai se divertir com a história. Vai ser a única alegria do ano, né? Opa, não perdemos do São Paulo até o momento. Mas vai tirar uma onda. Então, isso pressiona de alguma forma o São Paulo. Então, ele acabou ganhando um ar dramático, surpreendente, porque para o campeonato esse jogo não significa nada. Não, eu vejo o ar dramático, no caso, para o Corinthians. O Roger, que já jogou esse jogo, já viveu ele de dentro, esse é um jogo moedor de técnicos. Quando um time chega mal para um confronto como esse, não é raro sobrar para o técnico, ainda que seja injusto, que a gente possa avaliar. Mas a história está recheada de exemplos de um time que chega mal para esse jogo. E claramente o Corinthians está inferior ao São Paulo nesse momento. E aí muitas vezes sobrou para o treinador. Não sei. O Corinthians já está classificado. O Roger certamente já viveu. Tudo bem, está classificado no Campeonato Paulista. Pois é. Mas se você olhar o desempenho na Sul-Americana. A minha estreia com a camisa do Corinthians foi no Morumbi contra o São Paulo. Eu tinha 3 dias. Cheguei na quinta-feira e fomos jogar no domingo. 1-0 para o São Paulo, a gente perdeu um pênalti. O Coelho bateu um pênalti e o final vocês sabem aí, né? Qual foi, né? O Tite caiu. Como também já caiu o Daniel Passarella no Corinthians e São Paulo, na sua época. O Corinthians 5-1. 5-1. O Corinthians já chegou em crise, apanhou do São Paulo e ele caiu. No Pacaembu. E deve ter queda de São Paulinos também, né? Sem dúvida nenhuma, louco, por esse clássico. Muitas. Não, você pode... Mas eu acho que o drama está por parte do Corinthians, André, Lino. É lógico que a preocupação também existe do lado do São Paulo, até por isso o Crespo, pelo menos nas notícias que a gente tem, é que ele está preparando do melhor que ele tem, vai colocar em campo o melhor que ele tem. E porque é uma oportunidade, né, de ter essa superioridade técnica que o São Paulo tem nesse início de temporada. O Corinthians muito mal, as apresentações muito ruins, vem de uma derrota que pressiona muito, né, essa derrota para o Peñarol na Sul-Americana, por 2-0 em casa. E aí vê essa possibilidade, né, de quebrar esse jejum, de bater esse jejum e ganhar a primeira vez lá na Neoquímica. Então, por isso, parece que o São Paulo coloca os melhores jogadores em campo. Porque ele também entende que clássico aqui no Brasil mexe muito com o ambiente, né? Já foi assim contra o Palmeiras, ele entrou com o que tinha de melhor, foi lá, ganhou. E provavelmente vai acontecer isso amanhã na Neoquímica Arena também. O São Paulo deve ir com o que ele tem de melhor. Você recebeu a mensagem do PVC? Eu recebi, porque eu falei que derruba muitos técnicos, o jornalista tem que ser preciso, né? Paulo Vinícius Coelho tem a lista. Tem. 14 treinadores do Corinthians já foram derrubados neste jogo, especificamente. Mas antes de falar do Mancini... Do São Paulo foram 5. Do São Paulo foram 5? Ele bota aqui. Você tem os 5 aí? Do São Paulo foram 5 derrubados pelo Corinthians. Tá. Bom, a balança tá desproporcional aí, né? Tá, 14-5. A gente fala que o Crespo manda força máxima, tem uma dúvida do Miranda, né? Se o Miranda ele sentiu um desconforto, se ele vai a campo. Podemos colocar a provável escalação do São Paulo? É claramente, nesse momento, um time mais forte do que o Corinthians.
São Paulo é um time de Libertadores e o Corinthians provavelmente nem de Sul-Americana será, dado o começo desastroso dele na competição. Thiago Volpe, Arboleda, Bruno Alves, aí tem a dúvida do Miranda ou do Léo Pelé, Daniel Alves, Luan, o Rodrigo Nestor, Reinaldo, a dúvida se o Benítez joga, Luciano e Pablo. Se não jogar o Benítez, o Igor Gomes é claramente um time melhor do que o Corinthians. O drama do Corinthians... O Benítez com algum problema assim ou só opção pelo Igor Gomes? Pelo que eu saiba, é só opção. O problema mesmo é o Miranda, de talvez ser poupado ou não. Problema não, né? Uma possibilidade de o Miranda ser poupado. Mas deve ser Benítez. E o Léo é titular também, não? Quais são os 3 zagueiros titulares do São Paulo? Não dá pra gente cravar, mas... Mas ele tem gostado muito do Léo. É um jogador que é o único canhoto, que consegue... Cobrir muito bem a lateral, porque é lateral de origem. Rápido. Agora, ó, assim como a gente pede calma para os times que estão mal no começo da temporada, vale pedir um pouco de calma também nos elogios feitos ao Crespo nesse comecinho de... Sabe por quê, Lino? Eu estava agora de licença ouvindo vocês tecerem vários elogios ao Crespo e acho que ele os merece. Mas o São Paulo também foi um time que com o Fernando Diniz em vários momentos encantou, deu pintas de que seria campeão. Você não acha que a gente precisa esperar um pouquinho mais para tecer tantos elogios ao Crespo? Ou já é o caso mesmo de falar que o Crespo é um sucesso? Eu acho que a gente não deve projetar o sucesso do Crespo, mas a gente deve dar todos os elogios possíveis ao trabalho que está sendo feito agora. E a gente só consegue analisar o momento. Acho que o erro que a gente comete... Você não acha que o time melhorou também em relação ao elenco do ano passado? Sim, mas o erro São Paulo tinha um time, agora tem um elenco? O erro que a gente comete é avalizar futuro. O trabalho está sendo feito até agora, merece elogio até agora e está sendo muito bem conduzido. Os próximos passos recomendam otimismo, mas aí eu concordo contigo. O otimismo em excesso, não. E aí, Roger, como é que você está vendo o início do argentino à frente do São Paulo? O bom início? Eu acho que os elogios são pertinentes para o que ele conseguiu fazer com esse São Paulo. O São Paulo termina a temporada passada destroçado, né? Entre aspas, humilhado pela reta final de campeonato brasileiro que fez com o campeonato nas mãos e entrega para os outros adversários, né? Para o Flamengo ganhar o adversário, para o Flamengo ganhar o campeonato dentro do Morumbi com muitos pontos de vantagem em relação ao São Paulo. Então, em pouco tempo, ele conseguiu dar jeito, ele conseguiu dar uma cara, ele mudou o esquema de jogo, ele tem outros nomes, ele tem um elenco mais robusto, sem dúvida nenhuma. Mas não é tão fácil você fazer um time jogar de uma hora para outra sem ter tempo para treinar. Se bem que ele, nessa segunda parada aí agora de campeonato, ele teve um tempinho, né, para fazer alguns ajustes e treinamentos. Mas a gente não consegue ver os outros times tão encaixados que nem o São Paulo é. Então, eu acho que merece, sim, esses elogios, mas é isso, né? Não dá para estender, para dizer que isso vai perdurar durante muito tempo. Tomara que sim, mas não é não são números que a gente pode, exatos que a gente confirma que daqui a 3 meses, em reta final de temporada ou de Libertadores, daqui a pouco o São Paulo entra em Copa do Brasil também, que tudo vai continuar dando certo, porque existem obstáculos grandes pela frente. Eu digo isso porque, assim, me pareceu que para elogiar o Crespo tinha que esculhambar o Diniz. Não. E eu acho que o elenco do São Paulo está melhor nesse momento do que estava também com o Diniz. Queria fazer essa ponderação. Porque a plataforma... Passar um paninho pro Diniz. A plataforma do trabalho do Diniz não era ruim, né? Agora, não dá para dizer que o Crespo deu continuidade ao trabalho do Diniz, porque é um trabalho que tem assinatura, sim, é um trabalho que modifica diversas coisas, né? Talvez até o Daniel Alves se reencontrando um pouco mais pelo lado de campo, apesar de ainda estar no meio campo, só que numa segunda linha, tendo sido deslocado mais para o lado direito, continuando com a mesma função que a relação. É outro time. Né? Mas com 3 zagueiros, modelo de jogo, aproximação, ele dá uma cara. O trabalho dele tem assinatura, concordo, não é uma mudança de vamos lá. E o elenco melhorou. O elenco de São Paulo está melhor do que estava no Campeonato Brasileiro. Você não acha? Acho que o Éder é um jogador para brilhar. O Benítez está surpreendendo até nesse momento no São Paulo. O Miranda entrou super bem no time. O Miranda está se ajustando e aí esse esquema de 3 zagueiros favorece porque o espaço para ele cobrir é um pouco menor, a idade chegou e ele consegue ter uma adaptação. O jogador novo também, o Pablo. É um novo Pablo, certo? Um jogador novo aí.